Muito bem, de volta com o Painel Lagoas aqui na TV Mar. Estamos com o contador, o professor de contabilidade, e ele tem percebido um crescimento no Covid e agora esse retorno, ele vai falar de alguns assuntos contábeis. É importante você acompanhar essa entrevista, porque você também pode ter a oportunidade de gerar uma segunda renda no seu orçamento. Ele, conhecido como André Franca, né? Esse sobrenome é complicado, né? É o França sem cedilha. Esse é complicado. É o França sem cedilha. Sem cedilha. É o Franco, né? Franca. Franca. Ah, Franca. Isso. Muito bem. Essa questão do MEI, primeiro sua formação. Eu sou formado em Ciências Contábeis, né, pela ACUNE Alagoas, e sou pós-graduado em Consultoria e Gestão de Finanças Públicas e Administrativas, né, pela UFESP, São Paulo. Né, e sou consultor empresarial, de gestão empresarial, e sou membro também da comissão das escolas particulares, que será um outro assunto que a gente vai debater no segundo bloco. Vamos lá. MEI. Mas existe outra modalidade do MEI, né? Outras modalidades para você abrir uma empresa. Existe sim. Né? O MEI, ele foi criado pela Lei Complementar 128 de 2008 para formalização de pequenos negócios. Então, o intuito do MEI era justamente tirar aquele trabalhador informal, aquele que estava trabalhando sem nenhum tipo de registro, né, nem de CNPJ, nem nenhum tipo de registro legal, e passava a vida negociando e não que tinha nenhum tipo de garantia, nem previdenciária e nem também recolhia impostos. Né? Então, para o governo, não era interessante manter a situação daquele pequeno contribuinte daquela forma. Ele teria que se formalizar, até porque ele teria acesso a uma venda legal dos seus produtos, né? Poderia até vender para o próprio governo, participar de licitações públicas, emitir nota fiscal, coisa que não era de alcance de muitos, né? E foi uma febre. Quando essa lei chegou a entrar em pleno vigor, no primeiro ano, já quase 1 milhão de MEIs já foram constituídos no país, né? Então, isso veio crescendo a cada ano, né? Chegamos agora a 2 milhões de MEIs cadastrados no país, certo? Só que em Alagoas, a gente aumentou do ano passado, na faixa de 85 mil MEIs, a gente aumentou para 98 mil, né? Só nesse ano, na pandemia, por incrível que pareça, o aumento foi bem expressivo, né? Aumentou de 18,5%. Muito grande. Né? E com a extinção de muitos empregos formais, aqueles com carteira assinada, surgiu a necessidade de realmente se abrir o próprio negócio, até porque a sobrevivência ela não pode esperar. Então, o trabalhador se vendo desempregado, se vendo sem ter condições de manter a sua família e se manter a si próprio, migrou para o MEI. Muitos, eu sei, e nem tão aconselho, provaram do lado do MEI que só se refere à questão da segurança previdenciária. Ou seja, muitos fizeram isso para dar uma continuidade à sua contribuição previdenciária, para não parar. Porque ninguém sabia quanto tempo a pandemia ia durar. De primeiro aviso, veio uma falsa informação que seria 2 meses, no máximo. E, na verdade, se estender pelo ano inteiro. Não temos a mínima previsão exata, né, nem com a chamada contaminação de rebanho, se realmente chegou esse total, esse alto percentual, até porque vem ressurgindo casos e mais casos, né, a segunda onda da pandemia está clara aí na Europa, no Brasil está começando também, mas a incerteza aumentou ainda mais a necessidade daquele que ficou desempregado com a Covid-19 de se manter. Então aí a indenização, por mais que seja pouca, pode se abrir uma nova empresa. Com certeza, né? porque hoje tem negócios que não exigem muito capital, né?
Tem pequenos negócios, como, por exemplo, uma venda de água de coco, aquele que vai vir colocar uma máquina de pastel, um carrinho de churros. Aquele pequeno comerciante, ele não vai precisar de mais de R$2.000 para botar seu próprio negócio. Claro que esse recurso ele vai ter que ter de fonte própria. Geralmente das indenizações que estão contidas na rescisão contratual. Né? Mas qual o limite máximo sobre o investimento mensal? Ou seja, a venda, ele vai declarar até quanto? A venda limite mensal para o MEI é de 6.700 por mês de venda. E não pode ultrapassar isso aí. E se ultrapassar um mês, se for... aí entra na proporcionalidade. Automaticamente? Não é automaticamente, porque você tem um limite anual de 81 mil. Se você proporcionalmente ultrapassar esse 81 mil... Vamos dizer, arredondou para 90. Aí, 8 mil a mais. Aí, com certeza, ele já vai sofrer o desenquadramento do seu MEI para uma microempresa. 8 mil e pouco reais, arredondou para 90. Mas se for dividir por 12 meses, é muito pouco, né, para mudar a modalidade, né? É pouco, mas, por exemplo, se refletir a situação do ano inteiro, se somar todas as rendas mensais e ultrapassar, indica que esse MEI, ele não se configura mais como MEI. A necessidade dele de fazer o desenquadramento para a microempresa, ela é notória. Primeiro, pode ser notado pelo próprio fisco, que ele pode fazer o desenquadramento automático, e também até pelo próprio contribuinte. Ele pode se autopoliciar, né, dizer, não, meu faturamento, eu não estou conseguindo vender menos de 6.700 por mês, não estou conseguindo, então eu já sei que eu não posso ser mais MEI. E às vezes até a necessidade de colocar mais um empregado, porque Sim. O MEI só pode ter um empregado. Aí quando há necessidade dele colocar um novo trabalhador, um novo colaborador para trabalhar, então ele já tem que pedir o desenquadramento, porque não há permissão legal para isso. E nem tampouco você tem um único funcionário com salário acima de um salário e meio. E já desconfigura o salário mínimo permitido a um empregado ao MEI. Então, quem tem seu empregado tem que ter dois cuidados: o valor do salário e a possibilidade de ter que realmente contratar mais uma pessoa. Agora, André, a gente percebe muito nas redes sociais o crescimento de lojas virtuais. Essas lojas virtuais, é necessariamente obrigado a ter o seu CNPJ através do MEI, ou ele faz aleatoriamente e não existe uma fiscalização nessas lojas virtuais? Se o ramo de atividade dele for permitido para o MEI, porque existe uma lista bem extensa de atividades que não podem ingressar no MEI. Não é? Se o e-commerce, que seria a empresa virtual dele, no caso, ele for uma atividade permitida, ele pode abrir como MEI, contanto que ele respeite a percentual, a margem de faturamento, que não pode ultrapassar os 6.700. Se ele colocar um e-commerce, né, uma loja virtual na internet, ele começar a vender e ele já sentir, até pelos pedidos do primeiro mês, que ele não vai conseguir segurar esse limite, então ele já tem que fazer o pedido de alteração automática, já tem que se caminhar para o seu contador e pedir para que ele faça o desenquadramento imediatamente para não sofrer sanções legais futuras. Uma pergunta que tem que ser feita nesse momento. Na pandemia, ela chegou dia 18, dia 15, 18 de março, período que começa as declarações do imposto de renda. Uhum. Se estendeu para abril, também período que tem limite para o imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica. Se estendeu para maio, para junho e julho. Essas pessoas que não fizeram por motivos óbvios, ficaram com medo, sempre declaram todo ano, e uma instituição filantrópica não declarou, uma associação, um instituto, por motivo que o presidente teve cautela com a família, tudo é um segmento. A igreja, seja evangélica ou católica, outros segmentos. O que é enxergado para a Receita Federal é essa situação, como é que ela vê, como é que ela enxerga
como é que ela avalia, qual é a avaliação e também a questão do contador, porque o contador é fundamental para tudo. Essa pessoa não declarou, não fez declaração, mas sempre, todo ano, tem essa prática de fazer. Mas o Covid atrapalhou. De fato. O Covid atrapalhou, não só atrapalhou, como fez com que a Receita Federal tomasse atitudes que foram inéditas, pelo menos nos últimos 40 anos, como justamente prorrogar a data da entrega da declaração de imposto de renda de pessoa física, que geralmente é até o dia 30 de abril, certo? Ou 29 de abril, dependendo se o dia 30 for um feriado ou for um sábado ou domingo, né? E prorrogou para junho. Né? Foi a primeira vez. Né? Mesmo assim, o Covid estava forte. Não, exatamente. Mas essa prorrogação foi justamente para que o contribuinte tivesse tempo, em meio a todo o tumulto que aconteceu, né? Porque muitos até ficaram desempregados, que já tinham que declarar de imposto de renda nesse ano e já começaram o ano praticamente desempregados, em virtude da pandemia. Então, houve-se um tempo, porque quando você declara imposto de renda, você tem duas possibilidades. Né, de você ter saldo de imposto a pagar ou a restituir. E sendo a você a pagar imposto, na situação que estava o país, né, com a economia totalmente freada, certo? Não era totalmente incompatível você obrigar um contribuinte a declarar no prazo e recolher o imposto de renda até o dia 30 de abril, onde estávamos no primeiro mês de pandemia, né? Quer dizer, onde o caos estava totalmente generalizado, né? O horror se abateu sobre a sociedade mundial e principalmente a brasileira, que os países mais pobres, né, financeiramente, que sofreram com certeza mais com a pandemia, né, economicamente falando e outros fatores, mas a Receita tomou essa iniciativa de prorrogar até 30 de junho a entrega da declaração de pessoa física e os próprios tributos sofreram postergação de vencimento de 90 dias a partir de março. O de março venceu em julho, o de abril passou a vencer em agosto e o de maio venceu em setembro. Então, e no MEI tem até prorrogação até o mês de dezembro. Então, nesse ano, agora depois de agosto, ou melhor, depois de julho desse ano, aí os vencimentos começaram a ficar juntos um com o outro. Aquele que foi prorrogado de março, que venceu junto com o normal de julho, né? Depois o outro que venceu com o normal de agosto, e assim sucessivamente. Então, a prorrogação foi boa a princípio, mas a partir de julho já não foi muito interessante, porque se somou os dois períodos, né? Somou aquele que já foi prorrogado e somou aquele do vencimento normal, que é todo dia 20 de cada mês, né? Mas, de qualquer maneira, foi bom porque em mês de março, em mês de abril, se falar em dinheiro, era falar num bicho de 7 cabeças, né? Porque todo mundo estava sob ameaça. Os comércios fechando, os empregos, né? cedendo. Só que no estado da Alagoas foram 7 mil. Só em abril fechou 7 mil postos. E na pandemia, até o mês de junho, já tinha se fechado 26 mil postos de emprego. Aí você imagine você pegando esses 26 mil e jogando informalmente na economia. Claro que tinha que refletir sobre o MEI, sobre a criação de MEIs. Porque as pessoas tinham que sobreviver, tinham que fazer alguma coisa. Muitas, com algumas habilidades, começaram a desenvolver essas habilidades em casa, o que não era permitido fazer na rua. Geralmente, a maioria dos negócios foram em home office. Quem mexeu com comida passou a trabalhar com entrega, com delivery, né? Dos iFoods e Uber Eats da vida, né? Começar a trabalhar com esse tipo de sistema para poder realmente sobreviver. Porque o desemprego foi inevitável, apesar que o governo federal se esforçou em relação à questão de manter empregos através do benefício emergencial, que é o acordo que a empresa faz com o governo federal e com o seu colaborador para que seja mantido o emprego e os percentuais de salário, da parte referente ao salário do empregado, seja parte paga pelo empregador e parte paga pelo governo, através dos recursos do seguro-desemprego, e assim se fez, primeiro para 2 meses, depois para mais 2 meses, depois foi mais 2 meses, mais para 6 meses, e agora chegando a 8 meses, né? 8 meses, né? Então são 8 meses de prorrogação, né? 8 meses, mas também com
estabilidade de 16 meses, porque a estabilidade tem que ser num tempo igual ao tempo que foi dado de prorrogação, né, de redução de carga horária. Então, se houve redução de carga horária, houve também o mesmo tempo, certo, dado como estabilidade para o trabalhador. Então, ele não pode ser demitido dentro dos 16 meses. Ou seja, ele teve 8 meses de acordo firmado com o governo, né, e tem esse direito, junto ao seu empregador, de não sofrer a demissão pelo mesmo período, de período igual. Então, houve esforços. Sim, né? Houve esforços. Todos os lados. Por parte do governo de se manter empregos, mas mesmo assim foi inevitável o desemprego, porque até mesmo esse acordo ficou inviável para muitos setores da economia, porque a massa, a demanda que se necessita, certo, de arrecadação de receita é muito alta, as despesas para muitas empresas são muito altas e o acordo em si não supera, não... Claro que ajuda muito, você pegar a folha, reduzir até 70% do valor da folha, isso ajuda, mas e os 30%? Você tem que arrecadar. Né? Você tem que ter os 30% e tem que ter mais para poder suprir. Quem não declarou, né? Ficou com medo, os prazos foram mais alongados, mas o medo, o pavor foi grande na cidade. Tem gente que até hoje não sai de casa, desde março. Isso é um fato. Essa questão da declaração do imposto de renda, como fica essa pessoa física ou essa instituição filantrópica? Não, ela teve a sua prorrogação, teve que declarar até junho. Mas quem não declarou? Quem não declarou vai ter aquela taxa vai ter a multa de R$ 165,74 para a pessoa física, né? Sim. E as declarações de pessoa jurídica, elas variam, né, entre R$ 200 a R$ 500 de multa, né, de acordo com o que está sendo declarado, né? Se o imposto que for lançado for maior do que essa multa, aí vale o percentual em cima do imposto e não em cima da multa por atraso, né? Nas suas considerações finais, um assunto interessante sobre imposto de renda, sobre MEI. Hoje, então, nós temos aproximadamente quantos MEIs? Aqui em Alagoas já estamos se aproximando de 100 mil. Nunca houve isso. Um aumento expressivo. Dessa forma, não. Foi muito grande, porque o percentual que a gente vinha acompanhando não era assim. Era no máximo de um aumento de 10% no máximo. Em anos bem bons para a economia, né? Mas da maneira que foi feita, na pandemia, foi um aumento como se fosse um socorro. Né? Um socorro, a única fonte viável de recurso que foi procurado foi o MEI. Uns, como eu digo, se arriscaram só para manter a contribuição previdenciária, né? Isso é um fato, né? Que não é aconselhável, porque Por quê? Porque o MEI ele não deixa de ser uma empresa. Ele tem suas obrigações, né? Tem suas obrigações acessórias. Você tem uma personalidade jurídica. Quais são essas obrigações? Tem um CNPJ. Quais são essas obrigações do MEI? Não, além de pagamento mensal, você tem que estar atento aos impostos de diferenças de alíquota de mercadoria que você compra de fora, né? Suprimento que você tem para a sua empresa que tem que adquirir de outro estado, você tem que estar atento ao pagamento desses impostos. Tem a taxa de funcionamento da prefeitura, que muitos esquecem de pagar a taxa de funcionamento da prefeitura, né? E fica acumulando dívidas. A GFIP negativa tem que ser informada para o INSS, porque a GFIP negativa você informa justamente que não tem empregados, né? Ou se tem empregados, já vai a informação da GFIP. E tem muitos que não estão informando, quando não tem empregado, não informa. Aí isso vai gerando pendência e vai restringindo a certidão negativa de débitos dessa empresa. Então, são obrigações que a pessoa tem que ter, tem que se manter, certo, mensalmente, para que não haja nenhum tipo de sanção legal lá na frente, né? Nenhuma multa, né? A importância infração do contador em todo sentido, para abrir uma associação, para abrir, uma para empresa, orientar, para ter consultoria, né, já gratuita, né? Porque clientes recebem do seu contador a consultoria já gratuita, né?
é necessário. Já é um Não que o acompanhamento. MEI seja obrigado a ter um contador. O MEI, por lei, não é obrigado. Mas isso não significa que a empresa vai ser deixada ao bel prazer, né? Vai deixar ela vulnerável. Não, você tem que ter, pelo menos, uma noção de como você vai administrar o seu negócio e como você tem que manter suas obrigações, né? Agora, quando você não tem essa noção, aí sim você procura a ajuda de um profissional. Muito bem. Quero aqui agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Dizer a todos os contadores, né? Uma função hoje árdua. Eu agradeço ao senhor, pastor Hamilton, e a todos os telespectadores da TV Mar, a toda a equipe de produção. Né? Eu não sei se eu estou olhando para a câmera certa. O que importa é que todos eles estão lhe acompanhando. Pronto. E muitas dúvidas foram tiradas. Painel Lagoas, um painel de informações. A avaliação é sua. Compromisso com a notícia.